Olá, amigos, olá, amigas. Continuando o nosso Estudando com Joana, nós vamos passar agora para a primeira parte, o item 5, a nova estrutura do homem. À medida que a psicologia vem aprofundando a sonda nas investigações dos alicerces psíquicos, tentando compreender essa estrutura do ser, as alterações da consciência, mas se agigantaram e se agigantam as perspectivas do conhecimento para tornar a existência humana mais digna de ser vivida. Isso é o que Joana nos fala no desenvolvimento do seu pensamento nessa nova estrutura do ser humano. A súbita mudança dos conceitos cartesiano-newtoniano, e isso mudou muito esse reducionismo que existia, essa mudança a respeito do espaço-tempo, graças aos admiráveis avanços e descobrimento da física quântica, face aos nobres intentos vitoriosos da neurociência e da biologia molecular, em razão do aprofundamento do estudo do cérebro através da holografia, análise cuidadosa dos estados alterados de consciência, os estados modificados que já falamos no vídeo anterior, isso por meio de hipnose, da aplicação de drogas psicodélicas, meditação, oração, todos aqueles fatores que colocamos no vídeo anterior que propiciam a expansão da consciência. Isso ensejou uma melhor visão em torno do ser humano e sua grandiosa dimensão. Então, nós vamos passar e ver como Joana vai desenvolvendo esse trabalho. Então, vejam, os estados acurados dos hemisférios cerebrais, eles começaram a observar que o hemisfério esquerdo era responsável pela razão e pela lógica, pelas funções verbais, pela globalização, enquanto que o hemisfério direito, ele se encarregava do comportamento, da visão mística, do indutivo e da orientação espacial. Como consequência, estabeleceu-se que nos ocidentais o hemisfério esquerdo ele era mais desenvolvido que no direito, enquanto que os orientais ele era mais usado o hemisfério direito, e naturalmente todo esse progresso nas ciências místicas, todo esse progresso na capacidade de meditação. Então, por isso mesmo, muito mais amplos recursos as filosofias orientais elas tinham. Por outro lado, graças aos estudos e observações de alguns neuropsiquiatras, constatou-se que todo o cérebro é detentor de memória, necessitando ser devassado para melhor compreender-se os múltiplos fenômenos paranormais, do que se faz instrumento, ora inconsciente, noutras ocasiões mediante induções, concentrações e contribuições conscientes. E aí começa a surgir, final da década de 60, início da década de 70, uma profusão de estudos sobre a paranormalidade. Então, a psicologia transpessoal e a parapsicologia, unindo-se para interpretar esses estados modificados de consciência, eliminando a esdrúxula e tradicional explicação de que são fenômenos patológicos, aproxima-se da realidade do espírito, que é indissociável de todo acontecimento físico e psíquico. Por esta época, o engenheiro Hernani Guimarães, nosso grande pesquisador, em 1970, ele publica um livro, A Matéria Psí, que é muito interessante,
Isto porque, um pouco antes, 1963, ele havia criado o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísica. Então, entre a década de 1971, entre 1971 e entre 1988, ele publica e estuda vários casos de reencarnação, fenômeno poltergeist, todos relacionados à paranormalidade que se estudava muito na época. Por exemplo, ele estudou muito o poltergeist da cidade de Suzano. Isso está em suas obras, muito bem documentado. Então, essa paranormalidade, ela seria uma percepção extrasensorial, uma percepção do mundo exterior de uma forma não conhecida, com mensagens subliminares, o fenômeno de psicocinese, que é a influência da mente sobre o mundo externo. Então, a parapsicologia, ela trazia de que o homem era dotado de um talento cognitivo especial, são os fenômenos psigama. E a aptidão ocasional de agir psiquicamente sobre a matéria e sobre os seres vivos se chamou psicapa. Então, os fenômenos psigama e fenômenos psicapa. Então, a paranormalidade é o normal incomum. Então, eles dividiam os fenômenos psigama de natureza subjetiva e os fenômenos psicapa de natureza objetiva. Quais são eles, então? Fenômenos psigama: precognição, telepatia, clarividência, clareaudiência, percepção biofísica de informações atuais ou futura, sem interferência da lógica ou qualquer sentido conhecido. Enquanto que o fenômeno psicapa, ele seria a observação de movimentos, alterações e modificações sem objetos materiais, psicocinese, levitação, telergia, transporte. O fenômeno psiteta seria uma categoria de fenômenos que envolve comunicação inteligente com entidades individualizada extracerebral. Então, Joana nos diz que toda a gama de fenômenos parapsicológicos na ordem psigama, clarividência, telepatia, pré-retrocognição, escrita automática ou psicapa, transporte, ectoplasmia, desmaterialização, bicorporeidade, conduz à certeza de um agente especial, o espírito. Ela vai mais adiante e ela nos diz o seguinte, que todos os estudos sobre essas capacidades do ser humano, as percepções incomuns, ela induz a certeza desse agente racional e lúcido, o espírito, como causa de todas as manifestações, encontrando-se encarnado ou não. O ser organicista, em razão disso, cede lugar ao indivíduo psi ou espiritual, portador de percepções extrasensoriais e faculdades medianímicas, que lhe constituem instrumentos de trabalho e progresso mediante as experiências continuadas na esteira das reencarnações. Então, o espírito é a base da psicologia transpessoal, conforme demonstra a ciência espírita em inumeráveis experiências mediúnicas. A dualidade corpo-espírito, para apresentar-se em estrutura completa que abarca todas as ocorrências que lhe sucedem. Organizando o corpo somático, o espírito se utiliza de equipamentos do perispírito, tornando-se o indivíduo um ser trino, espírito, perispírito, matéria, no qual a morte física ela dilui a forma sem aniquilar a sua verdadeira realidade, transferindo mediante esse corpo intermediário, que é o perispírito, para o espírito que cedia a vida, conquistas e prejuízos que lhe programam o futuro dos renascimentos. A unicidade da existência corporal não corresponde à realidade face às diferenças morais, culturais, sociais, psicológicas, orgânicas que caracterizam as criaturas humanas, estagiárias
nos mais diversos patamares da vida. Cada ser traz o seu arquivo espiritual com toda essa gama de aspectos. A reencarnação, ela, pelo contrário, dessa existência, da existência, só uma existência corporal, ela não explica todos esses fenômenos. Mas a reencarnação, pelo contrário, ela faculta a compreensão dos fenômenos evolutivos, favorecendo todos os seres com as mesmas possibilidades de crescimento, desde a monera ao arcanjo, vivenciando as mesmas oportunidades e adquirindo sabedoria, conquista do conhecimento e do amor que culmina com a sua plenitude. Portanto, agora nós vamos realmente ver a nova estrutura do ser humano, que é espírito, perispírito e matéria. A psicologia pode penetrar nos arcanos do inconsciente, que possui todo o conhecimento do tempo, passado, presente e futuro, com a dimensão do espaço, o infinito no finito. Sediando o espírito conforme a visão espírita, assevera a lei de Deus que está escrita na consciência. Os espíritos responderam a Kardec: aonde estava a lei de Deus? Na consciência. Detentora essa da realidade que pouco a pouco se desvela, conforme a evolução do próprio ser no seu processo de lapidação de valores e despertamento das leis que nele dormem latentes. O grande desafio para a psicologia profunda, qual seja, é avançar dia a dia mais e mais na interpretação do ser humano, sem deter-se em modelos estáticos tradicionais, atenta à formação das demais ciências e do espiritismo, assumindo, portanto, uma posição aberta e holística, o ser integral. Portanto, na segunda parte, essa é o término da primeira parte de Joana. Na segunda parte, nós vamos estudar a pessoa e o ser. Até a próxima.